Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Chegando aqui mais uma vez e é um grande prazer estar com vocês. Quero aproveitar aqui a oportunidade para estar agradecendo a todos vocês que assistem nossos vídeos, aos inscritos, o meu muito obrigado. Sou muito grato por vocês estar conosco nesta empreitada e quero também agradecer aos não inscritos ainda por estar assistindo os nossos vídeos, mas quero pedir que você se inscreva neste canal e assim possa estar nos ajudando a dar continuidade nesse trabalho que para mim é muito importante, pois é a oportunidade que eu tenho para levar até outras pessoas um pouco mais do conhecimento a respeito do que muitos pregam, ensinam a respeito da palavra de Deus. Eu também tenho a minha forma e gostaria de estar ajudando muitas pessoas com o ensinamento da palavra do Senhor. E assim, quero pedir mais uma vez, encarecidamente, nos ajude. Deixe o seu joinha, deixe aí, compartilhe o nosso vídeo. Será muito importante você compartilhar aí os nossos vídeos, ok? Então vamos lá. O assunto de hoje diz respeito ao texto bíblico encontrado no Evangelho de João, especificamente no capítulo 5, onde relata ali a história do homem ali do tanque de Betesda, que muita gente tem o hábito de pregar esta mensagem, fazendo menção daquele personagem ali, que Jesus chega para ele e pergunta se ele quer ser curado. E muita gente atentando apenas para a epígrafe do texto ou com base em algum estudo de rodapés da Bíblia, pregam essa mensagem falando, fazendo menção de um homem paralítico. Mas será que este homem, este personagem, ele era paralítico? Quando muitos intitulam aí as suas pregações, suas mensagens como o paralítico de Betesda, do tanque de Betesda. E é exatamente sobre isso que nós vamos estar falando hoje, tá? Quero perguntar, você já leu esse texto? Você já estudou de forma minuciosa, olhando para os detalhes? Você concorda que aquele personagem, aquele homem ali, ele era paralítico? Ou apenas era um enfermo entre tantos outros que ali estavam? É lógico que o texto nos diz que ali havia multidão de homens, de pessoas doentes, ali havia cegos, coxos e paralíticos. Mas vamos ver se o texto diz em algum momento que aquele homem era paralítico. João capítulo 5, vamos ler aqui a partir do versículo 2. Vamos ler o versículo 2, que diz assim: Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu, ou hebraico, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Versículo 3: Neste jazia grande multidão de enfermos, cego, coxos e paralítico, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Se achava enfermo. Certo? Interessante. Por que muita gente, muitos pregadores, inclusive grandes pregadores, pregam usando aí
o termo, né, paralítico de Betesda. Mas nas pesquisas a gente percebe que até alguns tradutores, não sei por que razão, se por não conhecer de forma mais aprofundada aí a questão dos originais, não atentam para estes detalhes e põem lá como paralítico de Betesda. E isso leva muita gente a enveredar por este caminho, né? Pregando e dizendo que o homem era paralítico. Então, meus amados, eu tenho aqui na nossa lousa, aqui na minha pequena lousa, já aqui pré-escrito, alguns detalhes que nós vamos estar falando aqui, comentando para você. É claro que aqui o intuito não é denegrir, o intuito aqui não é levar para baixo, não. Aqui, o foco aqui é mostrar uma realidade, tá? Mostrar a realidade do texto, ok? Do texto. Então vamos sim apresentar aqui alguns detalhes que será de grande valia, de grande relevância abordarmos aqui e de maneira que você possa atentar bem para os detalhes que vamos apresentar, certo? Bom, já começamos aqui. Aqui nós temos uma palavra Beit Hasda. Beit Hasda. O que é isso? Olha, o próprio texto aqui na nossa Bíblia, na tradução que nós temos, ele diz que em hebraico havia lá em Jerusalém, havia um tanque que em hebreu ou em hebraico se chama Betesda. E um detalhe que esse nome, ele não é hebraico. Não é hebraico, já começa assim. O que a Bíblia diz que em hebreu se chama Betesda, na verdade, esse nome aqui é aramaico. É aramaico. Como vários outros nomes ou outras palavras que são usadas pelo povo judeu, palavras aramaicas, e muita gente confundem como sendo palavra grega, ou melhor dizendo, palavra hebraica, mas temos essa questão. Essa palavra aqui, olha, Beit significa casa, e Hasda, essa aqui é uma palavra em aramaico. Quebrando aí a questão de que quando as pessoas estão pregando, aí os pregadores, eles costumam dizer que Betesda quer dizer casa da misericórdia. Outro detalhe que eu vou mostrar aqui para vocês e que desfaz aí essa questão de alguns pregadores sair dizendo por aí que Betesda quer dizer casa da misericórdia, tá? O que eu vou apresentar aqui para vocês é à luz da etimologia, ok? Para que fique claro, viu? Para todos que vão estar assistindo aí o nosso vídeo. Então, Beit Hasda é uma palavra aramaica, né? Principalmente aqui. E por que então Betesda não quer dizer casa da misericórdia? Olha, se essa palavra, se nós fôssemos falar ela em hebraico, não seria Beit Hasda. Por quê? Uma forte característica, apesar de que muitos dos que vão estar nos assistindo, muitas das pessoas que vão estar vendo esse vídeo, não entendendo o que é hebraico e aramaico, pode dificultar um pouco aí a compreensão, mas eu vou tentar ser o mais claro possível, tá? Primeiro, essa letra Aleph é uma letra do alfabeto hebraico, claro, mas uma característica do hebraico é nunca terminar uma palavra com a letra Aleph no final. Não. O Aleph no final é uma característica do
aramaico. O hebraico não tem este hábito, essa não é a característica do hebraico. Finalizar palavras com a letra Aleph. Ok, se nós fôssemos falar Betesda, a respeito do tanque de Betesda, em hebraico, seria isso aqui que eu coloquei de vermelho. Beit Hesed. Beit Hesed. Essa é a palavra em hebraico. E por que não, mesmo sendo Beit Hesed em hebraico, por que não é casa da misericórdia? Porque Hesed não é misericórdia. Hesed quer dizer bondade. Bondade. Apesar de algumas pessoas incluir também aí a misericórdia, botar como misericórdia, algumas traduz aí para misericórdia, mas não é. Fala principalmente de bondade. E deixando claro uma coisa, um detalhe aqui, é que dessa palavra Hesed, da palavra Hesed, origina outra palavra, que é a palavra Hasda. Hasda. Essa palavra aqui, ó. Hasda. Ela é derivada de Hesed. E uma coisa interessante aqui, meus amados, que eu quero mostrar para você, é que a palavra Hasda, que deriva de Hesed, ela é traduzida aqui como para cegonha. Está aqui. Já coloquei aqui, né, transliterado, e aqui o significado, viu? Cegonha. Cegonha, aquela ave tão famosa aí nas histórias, né? Os pais costumam muito, quando os filhos já estão crescendo e fica na curiosidade, querendo saber de onde ele veio, de onde o seu irmãozinho veio. E aí os pais, né, costumam dizer, olha, foi a cegonha que trouxe o seu maninho, foi a cegonha que trouxe você para o papai e para a mamãe. Pois é, essa ave aqui, a cegonha, ela é uma ave que faz parte aqui dessa palavra, tem tudo a ver com a palavra Hesed, de Beit Hesed, que seria o tanque, referente ao tanque de Betesda ali. Seria assim, Beit Hesed. Então, o que tem a ver cegonha com Beit Hesed? O que tem a ver, para você entender um pouco, que o significado aqui de Hesed é bondade, que a cegonha é dito aí pelos grandes hebraístas, grandes conhecedores do hebraico e muito mais, dizem que a cegonha, ela é uma dos seres, né, do mundo animal que tem um ato de bondade, pois dizem que a cegonha, ela é uma ave capaz de compartilhar o alimento dos seus filhotes com filhotes de outras aves. Então isso é um ato de bondade, que nos dá essa lição aqui, pela lição dada aqui, né, pela atitude dessa ave chamada cegonha. Então é isso que tem a ver, tá? É isso que tem a ver e faz sentido, porque o hebraico ele trabalha com o intuito de dar sentido para as palavras. Então, Hesed, daqui deriva a palavra Hasda, que quer dizer cegonha, e cegonha, ela pratica o ato de bondade, viu? Pratica o ato de bondade, ela tem essa característica. Então, por que não é misericórdia? Porque a palavra misericórdia, ela é essa palavra aqui, ó. Viu? Essa palavra. Que palavra é essa em hebraico? Essa palavra aqui se lê assim: Raham. Raham. É assim que lê essas três letras, né? Formando aqui essa palavra. Raham. E aí,
aqui sim, dessa palavra é que é a misericórdia. E não é a mesma coisa? Claro que não é a mesma coisa. Misericórdia não é a mesma coisa que bondade. Tá? Não é. E eu quero que você faça aí um esforço para que a sua mente possa absorver, tendo aí uma boa compreensão, tá ok? Então, bondade não pode ser a mesma misericórdia? Não. Porque misericórdia Raham, ela traz um significado bem mais profundo. Que significado? Raham, ele traz um significado de algo mais interno, por exemplo, ventre ou útero. Tá? Essa é o significado que pode ser tirado aqui dessa palavra Raham. Tá? Tem a ver, traz essa ideia de ventre, útero, e por isso que agora aqui sim é a misericórdia. Tá? Por quê? Enquanto que o ato de bondade, ele se resume apenas, por exemplo, você vai passando na rua, vê uma pessoa carente, né, um morador de rua, aí você corre, vai em casa, pega lá um cobertor, porque você sabe que aquela pessoa mora nas ruas, nas noites frias, então você vai lá, pega um cobertor, dá para ele, pega até mesmo uma roupa, um calçado, um prato de comida. Isso foi um ato de bondade, hasda, um ato de bondade ou hesed, tá? Hesed. Algumas pessoas traduzem para graça, viu? Para graça, misericórdia, essas coisas, tá? Mas a realidade é aqui, viu? A realidade é essa aqui. Então, agora, a misericórdia vai mais além. Vai mais além. Por exemplo, a pessoa que passa, doa um cobertor, uma roupa, um calçado, um prato de comida, pronto, ele passou ali, ele já fez o seu papel e não está mais nem aí. Já a atitude que uma pessoa toma pelo ato da misericórdia, aí ele já demonstra uma preocupação maior, ele quer ter um cuidado maior para com uma pessoa necessitada, a ponto de ele dar roupa, dar calçado, mas isso ainda não deixa ele conformado. Ele quer fazer mais por aquela pessoa. Ele quer tirar aquela pessoa daquela vida caótica, daquela vida precária. E aí ele tenta dar um jeito, ele leva a pessoa. Tem gente que até arrisca, leva para casa, cuida, corta cabelo, faz aquela coisa toda, dá comida, alimenta, leva no hospital, compra remédios, cuida daquela pessoa. E deles até vai atrás, encontra familiares, a fim de não deixar aquela pessoa continuar levando aquela vida miserável nas ruas, tá? Então, ele trata daquela pessoa como se ele estivesse tratando de pessoas das suas próprias entranhas. Entende a questão do ventre, do útero? Então, o misericordioso, ele trata isso. Ele dá tudo de si para ver o bem-estar daquele ser. É como uma mãe faz com o seu filho que é gerada no seu útero, no seu ventre, tá? Então esse é o sentido de misericórdia, Raham, ok? Mas vamos voltar aqui à questão do homem ali no tanque de Betesda. É ou não é paralítico? Olha, segundo o texto original grego, o homem não é paralítico, tá? Não é paralítico. Porque no grego a palavra é esta aqui, tá? No grego a palavra é esta aqui, astenos. Astenos. E você vai ver o significado de astenos. Olha aqui. Esse A, ele
ele traz uma ideia de, digamos aqui, né, uma ideia de negativar, de não há, não ter, não estar, viu? Então, aqui tenos quer dizer vigor, tá? Vigor. Ou seja, então quer dizer que a palavra astenos significa não ter vigor, ou não tem vigor, não tem força, fala de fraqueza, de alguém que está debilitado. E aí alguém pode perguntar, mas o homem não era paralítico porque ele tinha dificuldade para chegar até as águas, pois ele mesmo disse para Jesus, Senhor, quando eu vou, chega outro em meu lugar e desce antes de mim. Mas isso não quer dizer, isso não afirma que aquele homem era paralítico. Não, não afirma. Tá? Isso aqui deixa claro, isso aqui é do grego, tá? Deixa claro que aquele homem, ele podia estar sofrendo de uma enfermidade, e a enfermidade, ela tornava aquele homem debilitado, fraco. Essa é a ideia. Não sair aí pregando e chamando o homem de paralítico, porque nós temos uma preocupação com a realidade da palavra. Então, precisamos buscar aí, conhecer, para a gente estar passando algo mais positivo para as pessoas, para os irmãos, para as pessoas que ouvem a mensagem da palavra de Deus, certo? Então, é isso aqui, mas tenho outra coisa para falar para vocês a respeito do tanque de Betesda. Existe uma história por trás dessa narrativa e que nem todo mundo sabe e nem todos que sabem falam, tá? Existe uma história, mais uma vez eu digo, eu não venho aqui com o intuito de abater, não, eu não venho com o intuito de jogar para baixo, não. Mas eu quero aqui explicar, deixar um esclarecimento, pois é um assunto às vezes polêmico e também um assunto complexo. E até respondendo aí algumas questões, alguns questionamentos, eu quero dizer a respeito do tanque, aquela história é verdade? Ali foi fato, comprovado? Até um certo tempo, não se tinha certeza a respeito do tanque ou da piscina de Betesda. Mas passou a ser tido como certeza, comprovado, depois que foi numa escavação, foi achado nas profundidades ali das ruínas, debaixo dos escombros, foi achado o tanque, né, ou a piscina ali, Betesda, chamada Betesda. Mas algo interessante que eu quero dizer para vocês, que esse achado aí foi mais ou menos por volta do ano 1888, foi aproximadamente, e algo interessante aqui que vai assustar algumas pessoas, mas vai fazer muita gente pensar, tá? Porque existem muitas especulações se essa narrativa, se ela tem base, se há verdade nisso ou não. Uma coisa o tanque é verdade sobre o tanque. Ele existiu, mas só que existe um grande perigo aí, tá? Que às vezes os pregadores, por não conhecer, pregam como se fosse mil maravilhas, aquela coisa toda, sabe? Mas há um segredo, há uma história por trás dessa narrativa. É que naquele tanque, há algo escrito naquele tanque, em homenagem a um deus da mitologia chamado Asclépios. Asclépios.
É um deus da mitologia. E naquele tanque foi achado uma escrita, né, em homenagem a esse deus. Por que então há questionamento se essa história, essa narrativa é verdadeira ou uma criação, né, da mitologia? Ou uma criação da mitologia? Por quê? Havia uma crença de que um anjo descia em certo tempo nas águas dali do tanque e agitava, como narra a história. Mas ali era uma crença que o povo tinha, mas a ideia primária é que o Deus Asclépio, ele, essa divindade da mitologia, ele, até hoje você pode pesquisar, ele é tido como o Deus da cura, o Deus que sara. Então havia essa crença. E que ele, essa divindade aqui, operava ali. Então por isso que foi dada aí a ideia do anjo que descia. Mas a Bíblia não diz de onde o anjo descia, se descia do céu. Não. Então há o que se pensar assim a esse respeito. Ok? Então, além de Asclépio, havia também a sua filha. A sua filha chamada Ígia. Ígia. Você pode pesquisar, viu? Ígia, com H. E você vai ver que a filha de Asclépio era uma divindade também, a deusa, né, da purificação, da saúde. E por isso que daí deriva o quê? A palavra higiene, viu? Deriva daí, dessa divindade, dessa deusa, filha de Asclépio, a Ígia. Aí deriva a higiene, porque ela era a deusa da purificação, da lavagem, do banho, essas coisas assim. Ok, meus irmãos? Então era isso que eu tinha para trazer para você, apresentar para você, através desse vídeo. Eu estou simplificando aqui o máximo possível para não lhe deixar dúvida. Então nós estamos trabalhando aqui de uma forma mais simplificada, no intuito de fazer você entender, ok? Então, até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Compartilhe nossos vídeos, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe.